Bom, vamos começar aqui mais um vídeo no nosso canal, falando hoje um pouco sobre a pastilha que eu acabei usando nessa última etapa, e também foi uma das coisas que acabou viralizando no nosso canal, que a gente tinha feito falando sobre pastilha de rua, pastilha de pista, É verdade. double carbon, não sei o que lá. Então agora vamos voltar a falar de pastilha, já que estamos com uma parceria com a Mutec, que vocês podem ver aqui, bonezinho, camiseta, e é isso aí, vamos começar a falar da pastilha Potenza, que a gente acabou usando nessa última quinta etapa, né? A gente vai fazer review de bastante coisa. Essa é uma pastilha de pista, mas eventualmente a gente vai testar outras pastilhas também para falar um pouco sobre as pastilhas de rua. Para quem não está andando 100% em pista, para quem anda na rua, faz track day, tem outros produtos, tem um produto muito bom deles que é a Fúria, mas a gente ainda não testou, a gente vai fazer review dela também em breve, mas hoje é a Star Racer. Sim. Acho que para começar, eu começaria contando da sua experiência com ela. Como que foi? Porque a gente vinha até essa etapa andando com pastilhas Double Carbon de boas marcas, que basicamente são pastilhas de corrida, não no nível mundial, porque elas são muito caras, né? As pastilhas de nível mundial são realmente muito caras, mas no nível que era possível andar rápido, tanto é que você fazia freadas ali, visivelmente freadas fortes, várias voltas seguidas, a pastilha aguentava, mas tinham algumas consequências, o freio baixava um pouco, enfim, funcionava, mas tinha seus limites. A gente precisava de uma coisa melhor, a gente percebeu isso porque o Filipinho começou a frear muito bem também no S do Senna, e você comentou isso, né? O Filipinho está freando muito bem lá no S do Senna. E aí, o que a gente faz? Vamos pensar o que tem para fazer aqui. Não dá para colocar uma pinça, né? Não conseguimos colocar uma pinça nesse momento, então a gente tem que trabalhar com as possibilidades. E nesse momento surgiu a Potenza com a Star Racer. No primeiro momento eles estavam na testa e a gente testou. Sim. Então, a gente colocou essa pastilha já nos treinos classificatórios, né? E ela é uma pastilha também que é voltada mais para alta performance, né? Uma pastilha mais racing. Então, é uma pastilha que é muito boa. E como era uma pastilha mais racing, eu tava mais... geralmente as pastilhas mais racing, né? Elas têm uma característica que quando tá fria ela não funciona muito bem. Ela demora ainda para pegar, então geralmente na primeira volta, quando a gente sai do box, a gente justamente começa a pegar mais. E aí eu saí do box no segundo treino classificatório, né? Já saindo ali do pit lane, aí eu dou umas pegadas no freio, né? Eu já percebi que já tava pegando bem já percebi, mas nada que eu achei que tinha mudado muito. Mas aí eu saí do box, fiz a primeira volta tranquilo, não sei o que. Aí fui abrir a primeira volta, né? Entrando na reta, a primeira volta foi abrir uma volta forte. E aí eu freiei, só que eu nem freiei tão forte assim, porque também como pastilha nova, tava vendo ainda como é que era. Eu vim na freada do S, né? Freiei, só que, quando eu freiei, eu tava com a pegada da outra pastilha que eu tava usando. Só que essa aqui é uma pegada completamente diferente, só que eu não sabia, né? Então eu freiei e, o que eu freiei, a moto já deu um RL assim absurdo. Eu vi. Aí eu fiquei impressionado, né? Porque eu não tava esperando aquele RL. Aí eu continuei com o traseiro, aí a moto voltou no chão, escapou e eu acabei fazendo essa de quinta, mas consegui até frear. Aí o Marcelo até tava lá de cúmplice nessa história. Porque... Eu tava assistindo lá de cima da plataforma de filmagem, Pois é. mas o Peri que viu ali na frente, porque o Peri tava na frente, né? O Peri achou que você ia dar uma cambalhota ali, Eu né? também achei, mas foi proposital. Foi, com certeza. Foi uma freada toprata, entendeu? Mas enfim, então eu curti muito a pastilha, eu achei que ela tem uma pegada muito boa e o que eu mais gostei é que mesmo fazendo freadas muito fortes, freadas bem pra dentro da curva, eu acho que eu tinha uma segurança a mais porque eu sempre tinha um pouco mais para dar ainda. Então quando eu achava que eu ia passar um pouco da freada, eu tinha um pouco mais para dar na pastilha. Então acho que é uma pastilha que funciona muito bem e também é impressionante que acabou não baixando o freio na corrida, mesmo com aquelas freadas muito Antes baixava. Antes baixava um pouco, agora acabou não baixando, eu não senti baixar. Então eu gostei bastante da pastilha, acho que ela funciona muito bem para pista. Eu também me surpreendi, porque a gente já conhecia a marca, a gente não tinha testado ainda nenhuma pastilha Potenza, nem a Fúria, que é uma pastilha que tem bastante gente que usa também, que é uma pastilha de track day, rua e tudo, e bastante gente usa em pista, inclusive. Sim. Mas a Star Racer eu já tinha visto essa pastilha antes e não tinha testado. A gente esse ano tem andado com 2 pastilhas, mas nos últimos anos a gente testou até mais, né?
E então a gente tem aqui uma comparação com a última pastilha que a gente tem usado, que é uma pastilha muito boa, uma pastilha de alto nível, de marca muito boa, que funciona muito bem, mas que como comparação é ótimo para a gente utilizar aqui na análise da telemetria, porque a gente parte de uma comparação onde tem um produto de boa qualidade. Você sabe aonde melhora, aonde é igual, aonde não muda muito, onde até pode ser pior, né? E para fazer essa análise, que eu acho que essa você não viu ainda, nós estamos aqui com 2 voltas em Interlagos. A volta em azul é uma volta do treino anterior e a volta em vermelha, ou seja, primeiro classificatório de sábado e segundo classificatório de sábado em vermelho. A volta em vermelha a gente já estava usando a Potenza Star Racer. E obviamente que essas são as melhores voltas dos treinos, né? Aquela primeira volta que você deu RL. Eu tenho ela aqui, depois eu coloco para a gente dar uma olhadinha como é que foi essa primeira freada que você fez. Mas a primeira coisa interessante, e eu acho que é possível que dê apesar de estar longe, vai dar para ver isso daqui, é uma diferença muito grande de início de frenagem. Você, mesmo com poucas voltas com essa pastilha, lá qual volta é essa daqui, a vermelha, tá cor? Essa volta? Dá pra ler aqui. É a volta de... Eu tô sem óculos aqui. Mas é o tempo? Não, qual o número dela? 3. É a volta 3. Em 3 voltas, sendo que a primeira você quase levou um chão, você já começou a se acostumar. Essa volta aqui, na verdade, é super pole, não é a volta do treino, né? Não é a volta do treino, mas em muito pouco tempo, você entrou na super pole com essa pastilha, e em 3 voltas, antes você só tinha feito um treino, que é o treino anterior a esses, e você se acostumou muito rapidamente. Quer dizer, a coisa mais importante que a gente conseguiu perceber é o quanto você atrasou a freada no S do Senna. A freada no S do Senna começou muito depois. Por quê? Porque você tem um poder de frenagem inicial muito forte. Quanto mais reta está essa descida, isso daqui basicamente é a desaceleração. Nós estamos falando dessa desaceleração medida em força G. Quanto mais reta, mais forte está essa frenada. Antes você tinha uma frenada que vinha menos linear, ela tem uma oscilação um pouco maior, e depois no final elas ficam bem parecidas, da metade da freada até mais ou menos o final, com a diferença, fundamentalmente, que você citou agora, que mesmo no limite de força G da outra pastilha, você tinha um pouco mais. Então esses 2 triângulos aqui, eles indicam o ponto máximo de força G que você conseguiu chegar. O ponto máximo de força G da pastilha anterior chega mais cedo, ou seja, ela freia no ponto máximo um pouquinho menos do que essa pastilha Star Racer da Potenza. E isso você usou a seu favor, porque quando você vem freando mais tarde, deixou para frear mais tarde, e vem uma freada lá dentro, você ainda tinha um restinho de freio que você podia usar para corrigir, evitar que a moto... Você pode até falar sobre isso, porque você me comentou isso no dia do treino. Você tinha um restinho de potência de frenagem para usar e garantir que você conseguia colocar a moto no ponto certo, para fazer o apex direito. Então esse foi o primeiro ponto. A capacidade de você adiar a frenagem e ter um pouquinho no final é característica de pastilha de mais foco para a pista. Você não precisa muito disso na rua, na verdade. O retorno da frenagem é muito parecido, praticamente as linhas são iguais, ou seja, as 2 pastilhas, a Star Racer e a outra duplo carbono que a gente estava usando, são muito boas na volta do manete de freio. Então nenhuma delas dá aquelas pegadinhas, sabe, de pastilha. Pastilha sintetizada acontece um pouco isso. Você dá umas pegadinhas ali, ela tende a solta gruda, ela não é tão fácil de você calibrar. Nesse caso, as 2 são muito parecidas. E aí a gente chega na curva do lago. Na curva do lago você freou um pouco depois também, aqui uma diferença menor, até porque nem precisa, né, frear tão para dentro. Mas, de novo, na volta de 1,39, você usou esse recurso de ter mais força G no limite da frenada, você tinha um extra, e essa diferença nesse ponto é muito grande. É uma diferença que chegou a 0,2 quase de força G. Lembrando, né, 0,2 de força G significa 2 metros por segundo quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo você percorre 2 metros a menos.
A cada 1 segundo que passa, a moto ela percorre 2 metros menos do que com a outra pastilha. Então assim, 1 segundo, uma pastilha está aqui, a outra pastilha da Star Racer está antes. Né? O que significa isso? Que você pode deixar para frear mais tarde. Se você pode deixar para frear mais tarde, você consome menos metros para parar, você ganha tempo porque você segura a velocidade antes de frear mais tempo. E aqui no final, novamente, talvez esse tenha sido um dos pontos mais importantes dessa volta, novamente você conseguiu usar essa potência extra que ela tem, essa pontinha vermelha, que talvez dê para ver nas câmeras ali, não sei se depois a gente pode até dar um zoom quando a gente fizer a edição, essa pontinha vermelha mais para baixo, que a vermelha é a Star Racer, ela quanto mais para baixo, mais força de frenagem, mais potência G, em força G a gente tem no limite. E você vê que em todas as curvas, você tinha um pouquinho mais de potência, ou aliás, você usou um pouco mais de potência da pastilha no limite, no final, na parte onde você precisa soltar o freio, depois daquela apertadinha máxima para soltar o freio e entrar na curva. Conta um pouco do lago, porque isso aqui me parece que foi a diferença é tão grande no lago, que eu acho que você usou tudo que tinha nesse ponto. Foi o que eu falei, né? Ela acaba que você tem uma segurança a mais, porque acaba que sempre tem um pouquinho mais de freio para você usar. Sim. Então, quando eu freiei um pouco mais tarde, para fazer essa volta de 39, eu vi que eu ia passar um pouco, e eu acabei freando mais, eu acabei usando mais o freio, e até acabou levantando um pouquinho a traseira no meio da frenagem. Então eu acho que é uma pastilha bem legal. E apesar de ela não ser uma double carbon, né? Ela sendo uma carbon cerâmica, ela faz um trabalho que ela tem uma potência de frenagem que eu, pelo menos, eu não estava acostumado. Tanto é que primeira vez eu quase que eu dei uma cambalhota para frente. Vale lembrar que o material da pastilha, ele é um composto. Sim. Cada marca usa uma combinação de materiais para obter um resultado. Existem pastilhas racing que são simplesmente sintetizadas. Então não é automático você dizer que cerâmica, carbono, duplo carbono é melhor do que a sintetizada. Depende pro que você vai usar. Se você vai usar para corrida, todas as grandes marcas fazem pastilhas para corrida, que são muito caras. Então, acima do nível dessa pastilha aqui, que são usadas em moto do Mundial de Superbike, 1000 cilindradas, são acima do nível dessa pastilha aqui, porque elas são pastilhas feitas para um uso tão específico de corrida, que a combinação dos materiais varia quase de marca para marca. Assim. E o que acontece? Essas pastilhas ficam muito caras, obviamente, né? Nós não estamos comparando uma pastilha do nível do Mundial, porque uma pastilha do nível do Mundial chegaria aqui custando pra gente mais ou menos uns R$1.500. Uma cartela, e você precisa de 2. Né? Então são quase R$3.000, 2 cartelas de uma pastilha do nível que se usa numa Superbike 1000 cilindradas. Sim. Não necessariamente a gente pode dizer que não vale a pena ou que vale a pena para qualquer um, cada um toma a sua decisão baseado aí na sua expectativa e no bolso, né? na verba que tem, mas claramente essa pastilha, do ponto de vista da categoria que ela se encaixa, pensando em corrida, track day, e em ter uma performance adicional em termos de adiar a frenagem e ter freio no final para dar aquela última apertadinha e entrar no traçado, ela é muito impressionante. A mesma coisa acontece no lago. No lago você adiou um pouco a frenagem. Dá pra ver que você adiou um pouquinho a frenagem. Parece pouco, claro, porque aqui foi muito grande. Aqui no Oeste você não foi muito grande. Desculpa, no Laranjinha, aqui já foi o lago. Aqui você adiou um pouco a frenagem. Mas de novo, você usou esse pico todo. Toda essa diferença daqui até aqui de potência. Isso aqui, quanto mais para baixo, mais potência de frenagem. Você usou de novo para colocar a moto aonde você queria, no final da frenagem, carregando mais velocidade. Sim. Então eu acho que é interessante falar também que quando a gente fala de alta performance, eu acho que quanto mais freio você tem, melhor. E isso acaba até sendo meio que um tabu da galera que, principalmente nas categorias 600 e 400, que a galera fala, mas eu não gosto de usar, até a galera que anda forte, a galera que anda rápido. Eu não gosto de usar uma pastilha que freia muito, não gosto de usar uma pastilha muito boa porque eu acho que acaba atrapalhando a pilotagem e acaba que freia muito.
Só que eu acho que não faz muito sentido, porque pra mim, na minha visão, quanto mais freio, melhor é. Mas mais desde que você use. Quando as pessoas falam isso, dá pra entender. Performance. Por que a pessoa tá falando isso? Porque dependendo do seu nível, se você parar muito a moto sem perceber, você só freou cedo e muito. Sim. E aí você tem que soltar o freio antes da hora. Quando você solta o freio antes da hora, a tua volta, a forma de entrar na curva, tudo vai ficar atrapalhado. O ideal é usar a pastilha no limite do que ela tem à disposição. Se você vai usar uma pastilha Racing, se você usar essa pastilha Star Racing, que tem um nível de potência maior e permite você frear mais tarde, é para você aproveitar isso. Sim. Essa é a característica dela. Que eu tô falando mesmo a galera que anda forte, assim, fala isso, eu acho que não tem muito sentido, porque quanto melhor o freio, mais tarde você vai conseguir frear e mais tempo você ganha. Então é por isso que a gente gosta de usar sempre pastilhas que são muito boas e que a gente tem a confiança que é muito forte, a gente tem a confiança que dura até o final da corrida, então com certeza essa pastilha acabou me surpreendendo por causa disso. Eu acho que a gente está falando de uma diferença de potência máxima, né? Então, de certa forma, se você tem mais potência de freio e você usar a mesma potência da outra pastilha, a tendência é ela durar mais também. Então você tem outras características que você pode, a pastilha freia mais, mas eu não uso, porém ela dura mais. Porque como ela tem uma potência maior, a gente já percebeu que a durabilidade dela acaba sendo proporcional, ou seja, ela conseguiu fazer isso daqui e ainda durar mais do que a outra pastilha. A gente vai terminar de saber quanto mais ela dura em potência. A gente volta e atualiza o vídeo com essa informação. Mas, de certa forma, a gente estava usando uma pastilha acima da capacidade dela, embora seja uma pastilha boa, a gente estava usando ela acima da capacidade dela. E o que acontecia é que a durabilidade dela reduzia muito. Sim. Quando você pega uma pastilha que já tem esse potencial, você tende a ter um pouquinho mais de durabilidade. Nós vamos descobrir daqui a pouco, mas claramente essa vantagem, algum nível de vantagem já tem, né? Sim. E o que eu gostei muito, que eu também falei antes, é que justamente mesmo a pastilha não estando numa temperatura ideal, não estando fria, tipo largada, ela funciona muito bem. Então, em condições como, por exemplo, condições de pista mais fria, uma condição que, você tá numa corrida, tá frio, primeira volta, você pode confiar nessa pastilha que ela tem um poder de frenagem mesmo frio muito bom e melhor que a outra que eu estava usando. Então, acho que é bem legal também esse ponto. Isso é a característica do material. Em relação à parte que você citou dela não baixar o freio, é uma combinação de proteção de calor do material que é usado aqui na parte de trás, esse material aqui da parte de trás, da espessura dele, para que você isole o calor entre o disco e o material que tem a frição com o disco, do resto das peças e da própria pinça. Então, basicamente, quando você isola calor dos cilindros, o próprio fluido tende a ser exposto a menos calor. Então, com um material aqui mais resistente a calor, você diminui a sua exposição à temperatura. Sim. Até certo ponto, isso vai evitar que o freio baixe, ou vai fazer ele baixar menos. Sim, então todo o sistema de freio tem a ver com isso, né? Então, eu acho também legal falar que quando a gente fala de freio, eu acho que é muito interessante o investimento. Então, não só em pastilha também, mas quanto mais freio você tem na moto, melhor, mais seguro. Então, colocar disco, sempre colocar aerokeep, fluido de freio bom. Então, acho que todo esse conjunto do sistema de freio faz um freio funcionar melhor e baixar menos. É isso aí. A gente vai colocar na descrição do vídeo, que eu coloco qual é o fluido de freio que a gente está usando, vai estar na descrição do vídeo. A gente tem o aerokeep, obviamente a gente tem, todas as motos são obrigadas a ter, mas de certa forma a gente não mudou nada para usar essa pastilha e a gente usou tudo mais que a gente já tinha. A pinça é a original da Bom, nossos equipamentos de última geração falharam, então a gente dizia que a gente usa aerokeep e a gente vai deixar na descrição qual o fluido. E com isso a gente termina o vídeo. A gente vai estar agora em Potenza, vamos fazer mais testes por lá. Vamos fazer o vlogzinho, né? Vlog de um dia, né? Um dia warm-up, uma corrida de 600 mais endurance. Então quem puder, deixa o like. Isso aí, e também
Não sei se esse vídeo vai sair antes do vídeo do macacão, se vai sair depois. Se saiu depois, vão lá conferir. E se saiu antes, espere que também vai ter um vídeo do macacão da Alpine Stars em breve. E também a gente vai fazer, como o Marcelo falou, vai fazer um vlog em Potenza da corrida, usando também o novo conjunto da Alpine Stars que eu não usei ainda e que eu estou ansioso para usar. E é isso aí, deixa o like, se inscrevam no canal, compartilhem para quem está precisando de uma pastilha, de um freio bom. E é isso aí, tamo junto. Valeu!